A COP28, a Conferência do Clima da ONU, ocorreu de 30 de novembro a 12 de dezembro de 2023 em Dubai, nos Emirados Árabes. O documento final da conferência foi publicado ontem, dia 13 de dezembro. A equipe do Instituto E+, Transição Energética, esteve na COP ao longo desses dias e a diretora executiva do E+, Rosana Santos, vai trazer uma análise sobre o resultado desta conferência, os próximos passos e o que foi debatido lá em Dubai. Olá, Rosana. Olá. Primeiramente, então, vamos começar do final para o começo, né? Vamos falar de ontem, do documento final, que não usou o termo phase out, né? Que seria essa eliminação, mas, por outro lado, mencionou combustíveis fósseis. O que você achou desse documento? Como é que você analisa? Olha, Flávia, assim, com um certo tom até de alívio, não que tenha sido o ideal, mas o tom é de um certo alívio, porque no dia anterior, no dia 12, nada disso estava presente no draft que saiu. Então, a linguagem ficou, obviamente, como a gente gostaria, não ficou como a gente gostaria, né? Mas ele fala de um phase out de subsídios ineficientes, ele fala de um phase down e ele fala claramente de um phase away e dá um norte para atingir o 2050 e 1,5. Então, é a primeira vez que a gente vê esse tipo de linguagem sendo usada. Não dá para esperar de uma conferência com aquele número de países e com o número de países que dependem em suas rendas do petróleo, que a gente consiga evoluir da forma tão rápida como a gente gostaria. Mas eu acho que, como conclusão, foi um gol de placa, assim, porque ninguém esperava e no último minuto realmente teve uma reviravolta e essa linguagem entrou. A Marina tinha adiantado um pouco que poderia entrar e entrou. Então, eu acho que foi, nesse sentido, foi positivo, né? Vamos ver. E o que você acha que faltou, que eles poderiam ter sido um pouco mais efusivos ou mais diretos, né? Na coletiva da ministra do Meio Ambiente e da Mudança Climática, Marina Silva, que você acabou de citar, na coletiva ela informou que o grande ganho desta edição, né, desta COP, foi o fato da gente falar, ó, não tem como, 1,5 graus se a gente não dá para tergiversar, a gente precisa todo mundo trabalhar nisso. Você acha que esse foi um ganho? Qual que é a tua visão sobre o balanço do documento? O balanço do documento, ele começou com uma nota positiva logo no primeiro dia da COP, quando houve já o acordo para o loss and damage, né, que isso vinha se enrolando há muito tempo, logo no começo, e depois entrou no marasmo, assim, até o último dia. Essa questão do 1,5 e 2, inclusive houve um questionamento por parte do presidente da COP se realmente está provado cientificamente que é a ação humana que causa o aquecimento global, então a gente teve que lidar com isso também, mas o documento final, ele já fala mais claramente, tem que ficar entre 1,5 e 2. Tá? E aponta que a gente não está indo nessa direção. Então, ele coloca em vários pontos do documento, nós vemos com preocupação determinados pontos. Um deles é que nós não estamos na trajetória entre 1,5 e 2. Nós estamos longe que mais precisa ser feito e que várias coisas não foram cumpridas, tá? E isso eu acho que seria necessário para as próximas duas COPs, a gente depois pode entrar no detalhe nisso, ser um pouco mais efetivo, porque as consequências simuladas pelo painel global climático são consequências bastante graves para acima de 2 graus. E outro ponto interessante desse relatório é que está escrito textualmente que todos concordam com as conclusões do IPCC. Então, antes, assim, mesmo tendo o comentário da dúvida do fundamento científico para o crescimento climático, houve um acordo de assumir esse relatório que traz as consequências como algo de consenso, né? Acho que Então, isso é importante, né? Não é apenas
falar ali, escrever com todas as letrinhas, né, que realmente a gente precisa tomar consciência, né, de repente colocar na mesa, né, que o Acordo de Paris precisa ser feito, mas aí isso me leva ao próximo ponto, então, né, que vocês reportaram diariamente, né, mandaram artigos, mandaram reportagens diretamente de lá, toda a equipe do Instituto E+, e um dos temas que vocês falaram bastante ali foi sobre as energias, né, foi sobre hidrogênio, foi sobre biogás, né, um assunto tão importante, mas não somente isso, porque a gente também tem que falar de como a gente financia tudo isso, né, de como que a gente faz, você falou de perdas e danos, né, então como que os países mais desenvolvidos vão auxiliar os países em desenvolvimento de participar desse momento de transição climática. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente do que vocês vivenciaram e, claro, dos painéis que vocês participaram, né, que também foram palestrantes, foram painelistas em muitas ocasiões. O que se falou muito? Qual é a sensação? O que a gente está falando ali sobre as novas energias e sobre as pautas que são importantes para o Brasil? Olha, vamos lá, vamos separar em diversos pontos. Um ponto que eu até esqueci de colocar na outra pergunta, retomando, é que também no documento entrou a frase do Double Down, Triple Up, que é uma bandeira do GIEC, que o GIEC trouxe essa frase, e ela entrou no documento. O que é o Double Down? É reconhecer que precisamos fazer eficiência energética. E o Triple Up é triplicar a quantidade de renováveis na matriz global. No caso do Brasil, se a gente triple up, a gente vai passar de 100%. Então, não é bem o caso para a gente triple up, mas é o caso da gente cuidar que a nossa matriz não fique mais suja, né? Que a gente perca esse potencial que a gente tem. E esse, efetivamente, foi uma das bandeiras que a gente levou para a COP, né? Falamos bastante e se falou muito durante a COP sobre o hidrogênio, né, que ele é essencial para lidar com as cadeias industriais que eles chamam de hard to abate, né? Então, o hidrogênio aparece bem forte nessa COP. De novo, nós colocamos o Brasil como um player importante em todas as nossas falas para essa questão do hidrogênio, e sempre destacando que o Brasil não pode se posicionar como um puro exportador de hidrogênio, que a gente tem que efetivamente usar esse recurso, né, que é o hidrogênio, para promover a descarbonização da nossa própria indústria, porque isso pode gerar valor para a sociedade brasileira na medida em que a gente pode, antes do que o resto do mundo, começar a produzir commodities, bens, produtos, serviços verdes e exportar para o resto do mundo, né? Então, é uma questão de agregação de valor, né? E uma coisa que eu achei importante e veio para o documento final de uma forma ainda muito leve, né? A necessidade de cooperação internacional, e você citou no começo da sua pergunta como que vamos implementar esse loss and damages, né? O que a gente percebe é que vem um dinheiro, mas esse dinheiro ele acaba não tendo detalhamento de como que ele chega realmente nas populações-alvo. E uma coisa que a gente colocou num dos painéis que nós participamos é que para os países de renda média, como o Brasil, por exemplo, esses dinheiros não podem chegar só na forma de capacity building, né? Tem que chegar na forma de talvez uma reformulação mesmo dos modos produtivos, uma nova conversa sobre como que as cadeias de suprimento globais vão se estruturar para lidar com a necessidade do net zero, tá? Então, assim, de forma geral, eu fiz um sumário de tudo que a gente falou lá nos nossos quase 15 painéis. E, para terminar, obviamente, não podia deixar de fora a questão da transição justa, porque isso perpassa toda a nossa conversa. Se a gente fizer uma transição se posicionando melhor perante o mundo, a gente vai criar empregos de qualidade aqui no nosso país, e isso é a tal da neoindustrialização que o próprio governo federal tem defendido, né? E a gente começou a participar de um grupo que está lançando não só o Just Energy Transition Partnership, mas a gente lançou uma ideia de ter uma Just Industrial Transition Partnership, então, que tem muito desse conceito aí que eu estava falando antes.
E aí, acho que para a gente caminhar para o fecho aqui, para o encerramento, claro que a gente poderia aqui conversar horas, né, desdobrando cada assunto, mas aí eu convido para que siga o Instituto E+ Transição Energética nas redes, no LinkedIn, onde a gente produziu muito material e com certeza vem mais coisa e mais pensamento. Então, vamos chutar a bola para frente, vamos pensar como é que vai ser então. O que a gente pode esperar da COP29 no Azerbaijão, que a gente já começou também a ter ali, né, essa tríade, né? A Marina Silva fala em troika do clima, e para Belém, claro, né? Que aí fundamental. Como é que a gente, que a gente pode esperar de Belém? Como é que vai ser? Uma coisa que ficou clara nessa COP é que esses próximos 2 anos, eles são meio que a nossa porta para o inferno ou para o paraíso, tá? Então, que a COP de 29 e a COP de 30 tem que efetivamente a chegar a quantificar o que precisa ser feito, metas, além do 1,5, né? Começar a realmente ter metas mais claras, né? Para o Azerbaijão, que também é um país produtor de óleo, tanto quanto Dubai foi agora, né, o desafio é grande da gente andar e se mover um pouco mais para além do que foi colocado nesse documento de hoje. Né? Então, eu acho que o Azerbaijão vai ser uma oportunidade para algum detalhamento do que foi colocado no documento de 28. E a COP de Belém, a gente espera como outcome ótimo, né? Uma coisa que nós do Instituto E+ temos chamado de consenso de Belém, né? A gente lançou esse consenso, mas que muitas das conversas que eu vi agora na COP28 começa a cair a ficha, né, de que a gente precisa mudar um pouco a relação do sul global com o norte global. Existem diversos sus globais e que tem os países de renda média, tem os países de renda muito baixa, que essas situações têm que ser tratadas de forma diferente, mas que haverá a necessidade de uma redistribuição um pouco de wealth, né, de criação de riqueza. Isso está um pouco presente no documento de 28, mas isso para o consenso de Belém, eu acho que para Belém pode vir a ser o que a gente está chamando de consenso de Belém, ou seja, um consenso entre as nações de como que a gente passa de 2030 até 2050 e chega no net zero, que ainda tem muito que detalhar. Perfeito. Eu quero deixar aqui uma mensagem final aqui sobre o que foi vivenciar essa COP, uma COP, inclusive, com muitos aspectos incongruentes, às vezes, né? A gente sabe que teve bastante, foi num país produtor de petróleo, né? Então, Rosana, quer dar um encerramento? O que foi vivenciar esses 15 dias aí quase de COP? Tem um lado positivo, porque a gente participou de quase, acho que foram 13 painéis no total, né? Em todos eles, a minha percepção, e painéis não só em português, porque isso acontece bastante, brasileiro falando para brasileiro, nós conseguimos sair fora da bolha e falar para outros públicos também. Então, tivemos uma reunião com o pessoal do México para discutir uma cooperação com o México, em suma. E em todos eles, a mensagem que a gente levou dessa questão da gente rever os papéis, de rever as cadeias, de levar um pouco a mensagem do power shoring, né, de levar as cadeias para onde estão os recursos mesmo, e dando exemplos claros, cadeia do aço, fertilizante, químico, o acordo que a gente assinou com a Biogás, isso foi muito bom, muito rico. Também muitas conversas de corredor com deputados da União Europeia, que a gente percebe a grande preocupação deles com os empregos na Europa, obviamente, né? No meio de tudo isso. E também uma reunião com o pessoal dos Estados Unidos, ou seja, nesse sentido foi bastante rico, né? Participar. Para mim foi até mais rico do que a COP de Sharm el-Sheikh de 27. Agora, fica a preocupação para nós brasileiros, logo no início, com aquela coisa do OPEP Plus, né? O Brasil entrando no OPEP Plus e tudo. Pragmaticamente falando, eu entendo que tem muita riqueza no petróleo, que o Brasil precisa
de alguma forma, acessar essa riqueza, mas eu contraponho com uma outra ideia. A nossa maior riqueza, o nosso maior asset é o nosso asset climático, que não se reduz só à Amazônia. Nós temos os minerais críticos, temos minerais, temos pessoas, temos universidades, temos recursos renováveis, temos terra, temos vegetação que cresce rápido, temos um potencial de biometano gigantesco e eu poderia aí enumerar um monte de coisa. Esse é o nosso potencial do futuro. E se a gente acessa esses recursos do petróleo de uma forma como se não houvesse amanhã, a gente pode estar ameaçando a nossa maior riqueza e a nossa maior condição de fazer a tal da neoindustrialização e de agregar valor e aumentar o nosso PIB, melhorar a nossa situação fiscal. Então, é um pouco essa mensagem que eu queria deixar.